O Neymar não liga pro Santos? Tá focado na Kings League? Do canal Cortes do Josão. Bora lá. O Neymar não tá ligando pro Santos, o Neymar só se preocupa hoje em dia com o time dele na Kings League. O Santos tá mal, o Santos tá numa fase terrível, perdeu mais um jogo e está ainda mais afundado na zona de rebaixamento. E aqui vos fala um santista que tá acompanhando tudo isso de perto. E realmente esse ano de 2025 não tá sendo fácil. Assim como os últimos anos aí pro Santista não estão sendo fáceis. E acho que nesse vídeo eu vou conseguir opinar um pouquinho também, dentro do que eu sei ali. E acho que vou ajudar aqui o Josão, né? Vou conseguir opinar aqui junto com o Josão. E eu gosto das opiniões do Josão. E eu quero ver o que ele tem a falar. E também vou dar um pouquinho da minha opinião. O Neymar não vem jogando, mas vem treinando, e o Neymar aparece hora ou outra aí, como foi o caso de ontem, que o Santos estava jogando, mas ele não estava acompanhando o time. É claro, ele não tem condições de jogo, mas nem no estádio ele se fez presente lá na Kings League, onde o time dele jogava a final de campeonato. E aí o pessoal começa a ficar um pouco puto, parte da torcida, porque, mano, o Neymar tá cagando pro time, né? O time tá horrorosamente mal, e ele tá dando risada, e como a gente viu aqui, ele tá falando, pô, tô muito feliz, né? Tô muito feliz. A gente pode até ver aqui de novo, tipo assim, o time indo de mal a pior. E a gente tem aqui o Neymar sendo chamado de presidente, porque ele é presidente lá do time dele na Kings. Olha só, até ele aqui com seu cabelo novo e sua testa um tanto quanto avantajada. Enfim, eu gosto do Neymar, vocês sabem, Eu também, inclusive já deixo aqui logo de início que eu sou Neymarzete e santista, obviamente, mais santista do que Neymarzete, mas sou Neymarzete também. Eu acabo defendendo até mais do que a maioria, mas tá ele aqui chegando lá pra Kings League, tá ligado? Tá pronto, presida, pra hoje? Eu nasci pronto. Quero saber se meu time tá pronto. Deixa eu ver a cara dele. A camisa dele diz aqui, tipo, não seja estúpido, não seja burro, bobo e tal, tá ligado? Dombidão. Enfim, é ele aqui e tal. O time dele acabou sendo campeão da Kings League. E aí, como eu mostrei pra vocês, e aí a gente tem um vídeo do Neymar aqui. No mesmo dia que o Santos perdeu um jogo, o Santos que ainda é o time dele, o Neymar ganhou na Kings League e... Tô muito feliz. Tô muito feliz. E assim, cara, aparenta ser um cara que não tá nem aí. Aí o que acontece? A gente tem parte da torcida do Santos falando, cara, o que ele faz no tempo livre dele é o que ele quiser, tá ligado? Inclusive, pelo que acompanho, né, a torcida do Santos, nos bastidores ali no Twitter, ainda acredito que essa parte do Santos ainda seja a maioria. Tem uma parte da torcida que tá irritada com ele. Não é só com ele, né? Ele acaba virando alvo por causa dessa questão da Kings League e porque, né, tá parado há um tempo. E a questão lá do vazamento do contrato também, que o Josão deve falar e eu vou falar aqui também a minha opinião. Mas a grande parte ainda da torcida não tá totalmente puta com o Neymar. Obviamente, não tá totalmente feliz, né? Porque o Neymar não tá jogando, aparecendo em Kings League, mas também entende que ele tem essa questão de lados comerciais, que ele é um cara que vai além do campo, né? Ele é um cara que é muito comercial, ele tem muitos compromissos. E a Kings League, querendo ou não, a Fúria, que ele é presidente, tem essa questão, tá ligado? O que muita gente também não tá falando é que depois lá que ele foi na Kings League, né? Ele chegou aí a alguns jogos antes dessa fase aqui final. Depois que ficou um burburinho, umas reclamações, e o time do Santos também tava numa fase ruim, ele parou de ir, tá ligado? Ele parou. Ele não foi mais aos jogos. E agora ele foi numa final. Então, tipo, tem essa questão de dar pra entender, tá ligado? Uma parte do Santos, da torcida do Santos, compreende e outra tá braba, né? Mas não é só com ele. E ele não é o principal motivo. Muito mais com o Marcelo Teixeira do que com ele, porque o Marcelo Teixeira é o culpado disso tudo, tá ligado? A gente não tem nada que se meter com isso. De como o Santos tá hoje em dia, da falta de gestão do Marcelo Teixeira, entendeu? Marcelo Teixeira vem fazendo uma gestão tenebrosa. Ano passado o Santos foi campeão e tal, da Série B, só que foi o pior campeão de uma Série B, tá ligado? Fez a pior campanha de um campeão. Complicado. O que importa é que ele tá treinando, ele ajuda o time. Inclusive, né, depois dessa lesão nova que ele teve, ele tá treinando, acho que cerca de 11 horas, e, né, então ele realmente tá querendo, ele tá disposto. E aí, pô, num dia lá no Allianz Parque, que era a final do evento, dá pra entender, tá ligado? A torcida do Santos tolera. Obviamente, a torcida já sabe que isso daí vai reverberar. Uma parte da torcida não vai encarar isso de uma boa forma, ainda mais pela fase que o time tá. Isso daí é normal, né? E uma parte da torcida tem esse direito de não gostar, mas uma outra parte, tipo, não é que gostou, até porque, mas tá mais preocupada com a fase do Santos que onde o Neymar tá ligado?
ele atraiu patrocinadores maiores, o pai dele tá fazendo reformulações na estrutura, está melhorando ela. Então, pô, a gente passa pano pra essa postura dele de aparentar mais se importar com Kings League do que com futebol de verdade. Pô, e tudo bem, a gente passa pano. E tem a torcida também, tem parte da torcida que eu vi, que a galera tá completamente sem paciência. A galera tá já tratando o Neymar como um cara que tá cagando e andando pro time. Eu vi gente bolada até com o estilo de roupa dele. Tipo, o Neymar fica andando igual um popstar e tal. O Neymar é tudo menos jogador e assim, popstar. Mas também tem muita, né, tem muita gente que é torcedora de outros times e que tá tentando alimentar isso. A mídia também, de certa forma, alimenta isso. E o senhor Marcelo Teixeira, de certa forma, até gosta disso, acredito eu, né? Não posso afirmar. Porque, de certa forma, o holofote sai um pouco dele e vai pro Neymar. E a mídia também gosta desse holofote em cima do Neymar. Tanto é que o Neto se aproveita disso, o Casagrande se aproveita disso, dentre outros. Obviamente que muitas vezes o Neymar também não se ajuda, mas essas figuras eles gostam de bater no Neymar, tá ligado? Gostam de utilizar o nome do Neymar. E a mídia gosta demais de utilizar o nome do Neymar, né? Pra falar mal, pra poder criar ibope em cima disso, porque o nome do Neymar gera muita mídia. O Neymar tá? O Neymar de fato é uma celebridade. Sim, sim. Eu vi um mano até falando, o Neymar tá achando que ele é o Drake. Ele é Neymar maior. não é o Drake, Neymar é maior do que o Drake. Assim, vamos, né, deixar isso bem claro aqui. E aí, no meio dessas polêmicas todas, de o Neymar se importa ou não, quem apareceu pra falar sobre foi o próprio Neymar? Não, foi o amigo dele, o Chris Guedes, que é outro presidente do time deles lá na Kings League. E aí, em defesa do Neymar, ele fala isso aqui, ó, que o Neymar esteve triste com a derrota do Santos, que o Neymar chorou, que isso foi gravado e que vai ao ar depois, sei lá na onde. Olha só o que o Chris Guedes fala aqui. Muito provavelmente amanhã as redes aí vão bater nele, né? Porque ele estava aqui, o Santos infelizmente perdeu pro Corinthians, mas não vou dar spoiler, vocês vão ver quando sair no canal da Fúria lá. Todo mundo chorou porque ele se emocionou também, porque ele queria estar no jogo do Corinthians e Santos, ele queria estar jogando e ele veio aqui para estar com o time, ele faz parte disso. Ele faz parte da Fúria e é um cara sensacional e fez toda a diferença lá. Ele tá junto com a molecada ali na hora da pré-eleição, ali. Então, cara, não tem motivação melhor para esses moleques estar ali com o ídolo dele. Assim, pra galera, pro time da Fúria, né, Kings League, eu imagino que realmente ter o Neymar lá é um bagulho e tanto, tá ligado? O problema é que eu não sei se a Kings League, se a Fúria é mais importante que o Santos. Esse que Não é, né? é a parada. Só passou pano, Josão? Não, pois é, mas assim, alguém esperava alguma coisa diferente do mano que é um dos melhores, se não o melhor amigo do Neymar? Assim, obviamente, o melhor amigo do Neymar, ou um dos melhores, ele não ia aqui aparecer pra falar, cara, o Neymar não tá nem aí pro Santos. Isso não ia acontecer. E aí, mano, eu vi gente de todos os tipos, torcedores de todos os tipos, eu vi gente defendendo, tô caçando aqui a postagem, mas eu vi gente, torcedores do Santos, defendendo o Neymar, e vi gente também criticando. Olha só, eu vi, por exemplo, esse mano aqui, ó, falando no Twitter o seguinte, olha aqui, o santista não sente raiva do Neymar. Isso é propagação da mídia. Sem ele, o time estaria pior. Foi ele quem aumentou nossa renda com patrocínios, marketing e conseguimos trazer reforços. Ele está acompanhando outro projeto dele, que é a Fúria, a revolta é com o presidente. Tem gente que fala isso, e essa aqui seria a posição de quem tá mais de boa, tá ligado? Porra, eu acho que o Neymar compensa e tal, o Neymar... Eu, pelo que eu vejo no Twitter do Santos, que eu tenho, né, sigo bastante páginas do Santos e vejo bastante a repercussão, a maior parte da torcida ainda tá desse lado. Tem outras pessoas que já começaram a se irritar, mas diria aí que 70% da torcida ainda tá com esse pensamento. 70%, 65% da torcida ainda tá com esse pensamento de entender de certa forma. Não tá feliz, obviamente, né? Porque tá vivendo um momento péssimo. O Santos há anos vive um momento péssimo. E mesmo depois da vinda de um ídolo, que é o Neymar no Santos, né? De um cara que representa muito a geração ali de 2010. Mesmo depois disso, de uma volta tão grandiosa, o Santista ainda continuar sofrendo, isso daí dói muito, tá ligado? Dói muito. Mas a maioria do Santista ainda tá tolerando e tá querendo que o Neymar volte o quanto antes pra poder, né? Obviamente que a gente espera que os profissionais que estão cuidando disso não atravessem, né? Não tentem acelerar antes do necessário, para que ele não se machuque de novo, né? Mas a gente quer ver ele em campo com a camisa do Santos. Acho que é o sentimento da maioria dos santistas. E muitos até que estão bravos com o Neymar, que tem o direito também de estar bravo com o Neymar, isso daí passará no futuro,
se ele jogar pelo Santos e fizer boas partidas, tá ligado? Vai passar. É um momento, o torcedor do Santos tá sofrendo há anos e anos, tá ligado? É mais ou menos desde 2021. Desde 2021, na final da Libertadores. Desde aquele momento que o Santos perde pro Palmeiras com o gol do Breno Lopes de cabeça, num cruzamento do Rony, ali, meu amigo, depois dali só foi ladeira abaixo pro Santista, tá ligado? Brigamos anos e anos pra não cair no Campeonato Paulista. Agora você me fala aí, que time grande nos últimos anos brigou pra não cair no estadual? Mesmo o Campeonato Paulista sendo um estadual com melhor nível aqui no Brasil, né? Mas que time grande brigou pra não cair no estadual, tá ligado? Então, e aí depois brigou pra não cair no Brasileiro, caiu no Brasileiro pela primeira vez na sua história, o que pro Santista foi uma mancha gigante, né? Que é doído pro time, né? Pra torcida quando o time cai pela primeira vez. E aí, no outro ano, disputa a Série B, faz uma campanha patética na Série B, tá ligado? Em muitos dos jogos não convencendo, e o torcedor santista não quer só encantar, não é nessa questão, é dominar a partida, tá ligado? De conseguir realmente ter uma vitória convincente. O Santista, mesmo na Série B, sofreu em diversas partidas, tá ligado? Em Campeonato Paulista, sofrendo contra times pequenos, é algo que o Santista não aguenta mais. Então, desde 2021 ali, o Santista vive um inferno, cara. É realmente pavoroso os anos aí. E nesse ano, né, que seria um ano onde o Neymar vem em fevereiro, dá um pouco de esperança pro torcedor, vem o Rollheiser, né, e outros reforços, a gente tá vivendo até agora um caos também, né, com 5 pontos, depois de 8 rodadas do Brasileiro, se eu não me engano. Então, realmente, é muito, acho que por causa disso, pela fase do Santos, é muito menos com o Neymar em si. Obviamente que o torcedor, no geral, não tá tão feliz, mas entende que ele é um cara muito comercial, só que é muito mais por causa dessa fase que o Santista vive há muitos anos, tá ligado? Que tá complicado. Pô, ele não... Além de, por exemplo, em clássicos, há muito tempo o Santos não consegue, tá ligado? Aquela carta clássico, que mesmo quando você tem um time pior, você consegue se igualar aos adversários. Que isso acontece em clássico. Às vezes o time pior ganha do melhor. O Santos há muito tempo não tem isso no clássico, tá ligado? De ter um time muito pior e ganhar. De ser o azarão e ganhar, tá ligado? Não tem isso. Então é complicado. Não tá acompanhando tão de perto assim, mas, pô, ele treina normal, ele não deixa nada a desejar contra o Santos, ele tá sempre lá, e tem também, como eu falei, a galera que tá brava. Tem também a galera que tá tipo assim, mano, o Neymar realmente tá cagando pra isso aqui, o Neymar, ele faz o que ele quiser, o Neymar tem a polêmica dele tá supostamente recebendo 21 milhões de reais de salários e, sabe, benefícios de contratos lá e tal, arranjos que foram feitos, enfim, cara, eu vou agora começar a falar o que eu acho. Talvez, se fosse meu time, e eu sou muito fã do Neymar, tá? Isso aqui, obviamente, vocês já sabem e tal, eu sou bem puxa-saco. A verdade é essa. Mas talvez se fosse o meu time nessa situação, agora eu começaria a estar perdendo um pouco a paciência. Porque eu acho, cara... Então, e é um movimento de uma parte da torcida, mas ainda tem uma parte grande da torcida que ainda tá com paciência. Perto, talvez, de perder essa paciência? Talvez. Mas ainda tá com essa paciência, com essa esperança dele voltar. Agora, por exemplo, se o Neymar não renova o contrato, aí realmente a paciência do torcedor santista com o Neymar vai água abaixo. Agora, se ele renova, continua, né, faz o Santos voltar aí no Brasileiro bem, consegue tirar o Santos dessa questão de zona de rebaixamento, aí, né, ele vai acabar sendo perdoado por grande parte da torcida e, sei lá, daqui a 4, 5, 6 meses ninguém vai lembrar disso, praticamente por parte dos santistas. E vão ter agradecido pelo Neymar, né, ter vindo. Cara, então e aqui já é tudo questão de circunstância. Opinião, não é fato, aqui é a minha opinião. Eu acho que o Neymar tá realmente vendo o Santos como o lugar que ele vai se preparar pra Copa, e só. Eu imagino... Não acho totalmente não. Pode ser que tenha um pouco de, né, do meu envolvimento santista também, mas eu não acho que é só isso. Ali, quando ele chega no Santos, tá ligado? Pra quem... Eu estive na apresentação do Neymar, lá quando ele vem pra Vila e tal, e ele demonstrou muita emoção, entendeu? Ele demonstrou algum afeto pelo clube, então não acho que ele voltou só por voltar. Eu acho que ele tem um sentimento realmente de querer ganhar algo, de, né, querer continuar fazendo uma história bonita. Ele tá envolvido. Quem tá aqui de perto sabe que ele tá envolvido no dia a dia do time, tá ligado? Que o Neymar tenha... Mas as coisas não estão acontecendo, por enquanto. O interesse, a vontade de ser campeão de alguma coisa com o Santos e tal, mas não porque ele tem aquele desejo pra caramba, igual ele deseja a Copa do Mundo. Que a Copa do Mundo é algo de outro patamar, né? Deixa o cara na história do futebol, e né?
Mas eu acho que ele ainda tem essa vontade, Eu sim, acho que talvez no ele Santos. queira ser campeão no Santos, porque, pô, foi o time que revelou ele e tal. Tipo assim, vou dar à torcida alguma coisa. Mas não porque ele realmente quer, tá ligado? Agora, a Copa do Mundo a gente sabe que o Neymar quer. A gente sabe que se, por exemplo, não existisse mais Copa do Mundo no mundo, cara, talvez o Neymar já tinha até parado de jogar bola. Porque claramente é o que motiva ele. Eu lembro sempre que em 2022, o Neymar já tava num ritmo meio de festa no PSG. E aí, 6 meses antes da Copa, o Neymar virou outra coisa. O Neymar, ele era Inclusive o Mbappé e o Messi também. Tipo, foi a melhor época, eu acho, do trio MSN. Do MSN, ó. Do trio Messi, Mbappé e Neymar. Acho que foi essa época aí. o primeiro a chegar no treino, o último a ir embora, tá ligado? Ele voltou das férias antes que os outros jogadores, ele teve essa postura, isso na Copa de 22. E aí o Neymar voltou pra Copa de... chegou na Copa de 22 voando e acabou machucando. Mas antes dela, você vê que ele tava ali usando o PSG como escada pra Copa, e eu sinto que talvez ele esteja na mesma agora. Eu não acho não, cara, porque o Neymar, inclusive, parece que quando ele voltou da última vez, ele quis meio que acelerar esse processo. Ele tava sendo fominha, querendo jogar pelo Santos. Ele tava querendo, tá ligado? Tanto é que ele jogou mais minutos do que deveria. E por isso, muito provável que acontecesse essa outra lesão muscular. Que é normal por causa da questão do joelho, né? Que acaba uma musculatura ficando mais forte que a outra. Mas eu não acho que seja só porque ele tá só se preparando pra Copa. Tem essa questão, obviamente, mas não é só por causa disso. Porque se ele quisesse só se preparar pra Copa, ele iria pro Chicago, lá pra MLS, tá ligado? Pro Inter Miami, acho que Inter Miami não dá. Mas ele iria pra esse mercado alternativo, tá ligado? Ele não precisaria vir pro Santos. Eu acho que se ele veio pra cá é porque ele tem um objetivo maior. Até porque nesses mercados alternativos, ele ganharia muito mais dinheiro. Tem essa questão, tá ligado? Eu não enxergo... ele só veio pra cá só pra poder se preparar, usar o Santos, como muita gente tá falando ali no chat, mas não concordo. Eu acho que isso daí é uma visão do torcedor, né, adversário que tá vendo de fora, mas pra quem tá acompanhando ali de perto, vê com outros olhos, tá ligado? Até pela vontade dele que ele teve quando voltou, quando ele teve a lesão, o choro dele ali e tal, ele realmente queria estar em campo, dá pra ver, tá ligado? Só que tá acontecendo várias coisas que não estão possibilitando ele estar, né? E essa lesão é chata, o Ronaldo teve essa questão, mais novo sim, é verdade, mas teve também lá, antes de ir pra Copa, e é uma lesão complicada, né? A lesão no joelho, porque quando você fica muito tempo com uma perna parada, a musculatura fica diferente uma da outra, né? Você fica com menos massa numa perna, então tem que ir equilibrando essa questão. Agora com o Santos, tá ligado? E aí é aquilo, tá, mas de qualquer forma, o Neymar tá realmente ajudando o Santos ou não? Eu não sei, eu não sou santista, eu não conheço tão de perto. Vai ter gente que vai entender que, cara, ele traz patrocínio, ele traz jogadores que não viriam, tipo o David Washington. Sim, o Rolheiser Que também. manifestou interesse de vir, porque, nossa, o Neymar tá lá, né, eu vou querer colar e tal também. Mas tem a galera que tá falando, cara, o Neymar assinou um contrato onde ele vai basicamente receber 21 milhões de reais. É claro que nem tudo é salário, Sim, ó, 4 milhões são salários, 4 milhões e pouquinho salários, e o resto desses, né, são questão de patrocínio. Mas por que são 21 milhões de reais mensais? Só pra deixar explicado, né? O Santos, ele deixou, e pra mim esse é o grande problema desse contrato, que o senhor Marcelo Teixeira, que muitos falavam que era o cobra da bola, fez. Por quê? Porque ele deixou um valor fixo, que pra mim foi o grande erro, que dos patrocínios, independente de quanto o Santos arrecadar, que atualmente tá 75% pro Neymar e 25% pro Santos. Pra mim isso daí de boa. Se eu não me engano, no Corinthians o Ronaldo chegou a ganhar 85-15, acho que foi algo assim. Então isso, contém isso de boa, porque são os patrocínios que o Neymar vierem depois da vinda dele. Então, justo ficar 75-25, porque só vieram depois que ele veio, tá ligado? Agora, o grande problema é o quê? O Marcelo Teixeira, nesse contrato, ele deixou um valor fixo dentre esses patrocínios que, independente do valor que o Santos arrecadar, o Santos precisa pagar 85 milhões de reais, entendeu? No final do contrato. O problema é que é independente do que o Santos arrecadar, tá ligado? Essa proporção 75-25 pra mim tava ok, beleza, sem problema. Agora, colocar um valor fixo de 85 milhões, pra mim foi o grande erro. Porque o Neymar já ganha 4, correto? 4 milhões por mês, que dá mais ou menos 20, né, nesses 5 meses. E aí, por isso que dá o valor total de 105 milhões, tá? Que o pessoal tá falando. Só que os 4 milhões já estaria certo, que é o salário dele. E aí tem mais esses 17, vamos dizer assim, que são, que é dividido desses 85 milhões, que tá proposto até o final do contrato. Só que pra mim esse foi o grande erro. Porque o Marcelo Teixeira, né, que se diz um grande negociador, que o pessoal fala que é um grande entendedor do futebol, pra mim ele tinha que ter sentado ali
com o Neymar pai ter falado assim pra ele, ó, a gente consegue fazer 75-25 ou até 80-20, tá ligado? Nem que aumentasse, só que eu não consigo te deixar um valor fixo. O lucro vai ter que ser de acordo com o que o Neymar trouxer pro Santos de patrocínio, entendeu? O grande problema desse contrato é ter 85 milhões fixos, porque até agora, acho que o Santos conseguiu 49, até a matéria lá que saiu do UOL, né? O Santos tinha conseguido 49, tinha conseguido 66, mas 49 iriam pro Neymar, ou seja, falta um pouco menos de 40 milhões de reais pro Santos pagar pro Neymar, né? E falta menos que um mês e pouquinho pra acabar o contrato, tá ligado? Então, pra mim esse é o grande problema. Mas, no geral, o Neymar tá trazendo, sim, muita coisa pro Santos. Só que o problema do contrato foi como o Marcelo Teixeira desenhou esse contrato. Ele colocou um valor fixo, cara. E pra mim esse foi o grande erro. E outra, devia ter alguma questão de cláusula, porque o Neymar, ele não é culpado de estar parado, ele não é culpado de ter se lesionado de novo. Não é, cara. Eu sei que o pessoal pega no pé, mas ele tá se dedicando e fazendo o possível. Só que o problema é que o Neymar estar parado, essa questão dele estar parado, acabou prejudicando o contrato também de patrocínio, correto? Porque ele estando em campo, ele é um ativo, então acaba valendo muito mais essa questão. Ele parado vale muito menos, e o Santos acaba arrecadando menos também com patrocínios. Então, devia ter uma cláusula que, se o Neymar não jogar tantas partidas, se fosse fazer esse contrato fixo, vai cair pra tanto, né? Porque a partir do momento que ele não tá em campo, porque por uma questão de lesão, beleza. Não é a culpa principal dele. Acontece, é uma lesão por causa, né, da lesão ali no joelho, que a musculatura fica mais frágil. Só que aí o Santos devia ter também se protegido. E aí é uma questão do presidente, porque o presidente tá lendo ali o contrato, né? Deveria estar lendo? Ou não? Então, pra mim, é uma questão do Neymar pai com o presidente. Então, o presidente, pra mim, faltou uma questão de negociação. Mas vai ter que ter tantos jogos ali, uma porcentagem de... Ele vai ter que participar 90% das partidas pra esse valor aqui de 85 milhões, né, dos patrocínios ser pago. Senão, vai diminuir pra, sei lá, tanto. Pra mim, desde o princípio, já deveria ser falado, a gente pode fazer 80% pro Neymar dos patrocínios que vierem depois que ele veio, né? E 20% pro Santos, só que não tem um valor fixo. Vai ser de acordo com o que a gente conseguir arrecadar. Pra mim, seria o mais coerente nesse contrato, entendeu? E pra mim, o grande problema desse contrato que o pessoal tá tanto falando é esse. É o valor fixo que foi estabelecido. E não é culpa do Neymar pai. O Neymar pai colocou lá e o Marcelo Teixeira fez o quê? Aceitou, né? Então, pra mim, o grande culpado é o Marcelo Teixeira. Tudo é salário, boa parte não é salário, mas, cara, ele tá comprometendo parte considerável do orçamento do Santos pro ano todo, tá ligado? Boa parte do orçamento tá indo pro bolso dele e isso é negativo pro Santos e tal. Sim, mas o problema é o quê? É o valor fixo que nem eu falei, porque ele tá comprometendo sim com essa questão, só que se não tivesse um valor fixo, se fosse apenas 75-25, esse valor que tá vindo de patrocínios, o Santos não ganharia de qualquer jeito, entendeu? Porque se o Neymar não viesse, esses patrocínios também não viriam. Então o grande problema foi ter colocado esse contrato fixo. Porque aí sim, né, o Santos tem um valor a quitar com o Neymar até o final do contrato, entendeu? Aí está o problema. Porque se o Santos não tivesse colocado um valor fixo no contrato, tivesse negociado com o que você trouxer de patrocínio, você vai ganhar 75-80, que aumentasse para 80, né? Mas não vai ter um valor fixo, vai ser de acordo com quem entrar de patrocínio depois que você veio. Mas não, entendeu? Então esse é o problema, esse é o grande X da questão desse contrato. E é culpa do Santos, não é do Neymar. Sendo sincero, não é culpa do Marcelo Teixeira, que não soube negociar. Que se diz o cobra da bola, mas não é porra nenhuma de cobrar da bola, porque não soube negociar um contrato. Uma questão complicada. Tá assim, confia. Nem jogando tá. Então, o pessoal pensa o seguinte, mas se a gente não tivesse o Neymar, a gente estaria pior do que agora que a gente tem ele, tá ligado? Dentro de campo já não se tem o Neymar. Dentro de campo, o Neymar não é uma questão. O Neymar, né, ele tá ficando mais fora do que dentro, do que as coisas tudo. Então, ele está na pré-lista do Ancelotti, mas a gente não sabe se ele de fato vai estar na lista final, porque não dá pra ter certeza sobre o Neymar. Enfim, eu gostaria de saber o que vocês pensam. Se fosse no Vasco, talvez agora o Vasco enfiado numa zona de rebaixamento, eu ia estar meio começando a pegar uma birrinha, tá ligado? Até porque também eu não sou lá o maior fã de Kings League. Isso eu acho que interfere um pouco também. Mas é um compromisso comercial, tá ligado? Por isso que eu entendo. E ele abdicou de ir em alguns jogos da Kings League, né? Quando começou a repercutir mal, ele deu uma pausa, ele parou de ir. Ele colocava ali nos stories assistindo as partidas, mas ele não estava presente. E aí na final, cara, provavelmente é também um compromisso comercial. Ele deve ter alguma porcentagem da Fúria, né? Ele tem um envolvimento ali.
Então, às vezes, ele tinha que estar presente. Pra Então não ser tem muito o que sincero, fazer. a ideia de ter o Neymar voltando a qualquer hora seria interessante. Seria interessante. Sim. Eu acho que a galera que pensa mais no clube do que no jogador tá partindo do ponto de, mesmo que ele volte e jogue muito e tal, e que seja, a partir do momento que ele voltar até o final do ano, o melhor jogador do campeonato, mesmo assim ele não tá fazendo nada além da obrigação dele, sabe? Uma visão mais pragmática e menos tipo, que bom que o Neymar tá aqui. Tipo assim, a obrigação dele, ele tá recebendo muito pra isso. Enfim. Vai da opinião de cada um, é uma coisa complicada. Eu acho que, no geral, ficou feio. Ficou feio, é uma parada esquisita. Eu não sei se é a impressão que todo mundo tem, mas assim, obviamente o Neymar também ganha grana com a parada da Kings League, a oportunidade de você ser dono de um bagulho que tem um baita crescimento pela frente é uma parada muito foda, mas eu tenho a impressão que o que brilha aos olhos do Neymar na Kings League não é exatamente o dinheiro somente, não. Eu não sei vocês, mas eu acho que ele realmente se encontrou na Kings League. Assim como ele gosta, sei lá, do poker, do insira aqui outra atividade que ele, sabe, ele gosta de ter como hobby, eu tenho a impressão que a Kings League é um baita hobby que ele realmente gosta. Mulheres também é uma parada. Enfim, eu tenho a impressão que a Kings League é uma parada que ele realmente gosta, tá ligado? Então, tipo assim, ele vai se dar o trabalho de estar lá. Ele vai se dar o trabalho de estar presente. Acho que é porque é um bagulho muito mais resenha entre os amigos dele. Algo que ele se sentiu bem ali. Que é não é nem futebol direito, é algo diferente do futebol. Acho que ele é realmente como o Josão falou, é como se fosse o poker dele e tal, e tem essa questão comercial toda, tá ligado? Acho que também tem essa questão comercial. Em quase todos os jogos que der, se perder um ou outro, ele vai fazer questão de postar a foto que tá assistindo o jogo pelo celular, pelo tablet, insira aqui qualquer dispositivo. Enfim, eu acho que a Kings League realmente fisgou ele e talvez... E muito provavelmente, a essa altura do campeonato, o Neymar brisa muito mais em ganhar um jogo e ser, sei lá, campeão brasileiro da Kings League do que, cara, ganhar 3 pontos no Brasileirão. O que é triste. Eu não sei não, hein. Eu acho que ele ainda se importa com o Santos bem, cara. Tá ligado? Eu acho que... Talvez na cabeça dele essa parada já seja muito pouco. E pode ser que daqui a pouco o Neymar volta jogando muito, tá ligado? A gente não duvida da capacidade dele. Assim, pelo menos tecnicamente não. A gente não sabe se ele vai ter condições. Mas tecnicamente, se o Neymar estiver saudável, ninguém duvida que ele é um dos melhores, se não o melhor jogador que tá no país. Mas assim, eu acho que essa altura do campeonato, mano, o Neymar realmente fica felizão se ele entrar em campo e, sei lá, jogar... contra o Internacional, contra o Fortaleza, contra qualquer time. E tipo assim, caramba, ganhei 3 pontos no Brasileiro. Isso vai ser importante pra gente no final do ano terminar em 10º lugar. Será que isso realmente brilha aos olhos do Neymar? Mas agora ele tem um desafio, né? Voltando, que é tirar o time da zona de rebaixamento. Então acho que realmente ele não quer ter essa mancha na história dele, acredito eu. Porque se ele sair, a torcida vai ficar muito magoada e se o Santos cair, vai manchar a carreira dele de qualquer jeito, mesmo ele saindo, né? E se ele ficar e o Santos cair, vai manchar ainda mais a carreira dele, né? Vai acabar manchando a carreira dele, uma parte que ele acredito que não queira. Então, agora, 3 pontos são fundamentais, tá ligado? É uma questão que ele se colocou no Santos, porque ele quis vir, e agora ele precisa ajudar, né? Então, não veja com essa... não é como se o Santos estivesse brigando só por meio de tabela, não. O Santos tá brigando fervorosamente pra não cair. Tá numa situação complicada, e o Neymar pode salvar isso, né? Então, tem essa questão, não tá... tão calmo assim, não. Tá muito pior, tá ligado? Porque assim, vamos ser sinceros, o Santos não disputa o título. Né? Não. O Santos hoje tá disputando contra o rebaixamento. O título, em nenhum momento disputou. Eu vi que teve um movimento no começo do ano de torcedores do Santos. A primeira rodada do Santos foi contra o Vasco. E aí chegou até uma narração que até virou meme, do Santos abre o placar contra o Vasco em São Januário, sem o Neymar já estava machucado, e tem uma narração que fala, o primeiro gol do título de 2025, alguma coisa nesse sentido, tá ligado? Tipo assim, tinha torcedor do Santos achando que realmente eles iam concorrer ao título do Campeonato Brasileiro, o que pra mim já é uma loucura. Eu acho que o Neymar tinha muito a acrescentar, ainda tem, mas assim, título não, gente. Título não. Tinha gente... Mas o time do Santos não era pra estar onde tá, ainda mais com o Neymar, tá ligado? O time do Santos tá ferrado mentalmente, psicologicamente, é um time que entra já derrotado, porque não era pra estar onde tá, isso é certeza. Pelo menos de meio de tabela pra cima era pra estar. Gente posso que no garantir. começo do ano tava achando que o Guilherme, sei lá, era jogador de seleção. Não, o Guilherme é ruim, brasileira. Guilherme é ruim, sempre foi. Assim, Sempre calma também, tá ligado? Então, olhando a realidade... Mas o ataque do Santos é forte. O grande problema é a zaga, o lateral direito e o primeiro volante, que agora o Zé Rafael chegou e aparentemente pode ser que ele resolva os problemas. Mas o ataque do Santos é bom. De agora,
que, querendo ou não, cara, na melhor das hipóteses, o Santos pega vaga de Libertadores, eu não sei se vai brilhar tanto aos olhos do Neymar. Eu acho que essa recuperação pelo menos vai brilhar, viu? Porque é que nem eu falei, se o Santos cai, com ele estando ou não, vai manchar de qualquer forma a carreira dele. Vai ser um marco ali na carreira dele. Então, ele vai estar motivado pra tentar tirar o time dessa situação, acredito eu. Acho que realmente a Kings League ali, sabe, sendo campeão, acho que agora tem um modelo de mundial, tipo, ganhou o brasileiro e tal, acho que vai pro mundial, tem uma parada assim. Talvez essa parada realmente seja mais legal pro Neymar do que, cara, ficar brigando pra ser o 12º, o 11º, o 10º. A última vez que o Santos tirou o Vasco pra meta, já sabemos o que aconteceu. O histórico tá meio negativo pra eles. Mas mesmo assim, né, teve gente metendo louco no Vasco. Enfim, mas não é isso não. Cara, em resumo, vocês estão ligados como que eu gosto demais do Neymar? Pô, mas o Vascaíno ficaram machucados, pô, com um sorteio em cima da bola e 4x1. Que isso, pô? Eu acho que eu tenho uma esperança com ele maior do que quase todo mundo. Eu ainda briso muito na parada de, cara, será que ele chega legal pra Copa? Porque seria muito bom ganhar uma Copa com o Neymar sendo o cara, tá ligado? Eu briso muito nisso. Porra, eu ficaria muito feliz, muito feliz. Mas, sendo um pouquinho mais pragmático, sei lá, se o Santos fosse o meu time, talvez eu estaria um pouquinho incomodado com essa postura dele, tá ligado? Eu acho... Tem gente até aqui falando aqui no chat, Neymar já era. Que data que o Neymar volta? Ele tá marcado pra voltar dia 1º de junho, 1º do mês que vem. Acho que é um jogo que eles estão tentando levar pro Morumbi. Tipo, Não, já tem chance dele voltar no jogo contra o CRB agora no meio da semana. Já tem chance dele jogar pelo menos 30 minutos. Do Santos, mas tá tentando levar pro Morumbi. A parada é essa. Eu acho que, no geral, a torcida do Santos meio que se dividiu em quem tolera o Neymar tá mais na Kings League do que no Santos, desde que ele esteja treinando tudo certinho e tal, e quem já pegou birra, tá ligado? Porque tem também muito por causa da fase do time, tá ligado? Mas acho que não é nem estar mais na Kings League do que no Santos. Ele está mais no Santos do que na Kings League, só que no momento que ele quer relaxar a mente, tá ligado? Que ele não tá... Porque imagina, o cara treina 11 horas por dia, beleza, ele é rico, eu entendo tudo isso. Mas o cara tá ali envolvido o dia a dia com o Santos. Ele não vai querer na folga dele, tá ligado? Que ele deveria estar jogando, beleza, mas não tá porque tá machucado. Ele vai querer distrair a mente, tá ligado? E acontece. A galera que pegou birra. O Neymar não é uma fã de futebol, e isso daí quem acompanha ele já sabe, tá ligado? Ele não é aquele cara que assiste futebol, que ama ver futebol, tá ligado? Sinceramente, eu não sei em que lado exatamente... Ele gosta de jogar futebol, ele gosta de provocar, ele gosta de estar dentro de campo. Eu sei que o pessoal vai zoar, não, mas ele gosta de estar dentro de campo. Assistir futebol não foi. Eu acho que eu estaria no meio termo, mas... Então eu tô nesse meio termo, mas ainda tolero, tá ligado? Agora, se ele não renovar o contrato, aí realmente... Aí o amor vai acabar, né? Porque aí vai ser uma demonstração ruim pra mim. Porque o Santos fez o que podia por ele, até mais. Pra mim, erro do Marcelo Teixeira. E aí, se ele não retribuir de alguma forma, aí vai ser complicado, tá ligado? Próximo da galera que passa continuando pano, e tal. Tá ligado? Mas, assim, a cada nova derrota, e a gente não sabe até que ponto que vai essa fase... Pra mim, é tolerável essa questão da Kings League, porque era uma final e porque ele é presidente do time e tal, tem todo esse envolvimento, deve ter alguma coisa comercial. Por isso que eu tolero essa questão, tá ligado? Ruim do Santos. Numa dessa, o Neymar pode, pela primeira vez na carreira dele, ser rebaixado. O Neymar sai do Brasil... O Neymar nunca ganhou Brasileirão no Brasil, né? Até porque vai ganhar Brasileirão na Espanha é meio difícil. O Neymar nunca ganhou Brasileirão. E isso se deve muito porque naquela época, né, a CBF convocava o Neymar e no meio dessa convocação tinha a rodada do Brasileirão e o Santos ficava rodadas e rodadas aí, né, desfalcado, sem a presença do Neymar. Então essa questão das convocações, né, acabaram atrapalhando muito para que o Neymar conseguisse ganhar o Campeonato Brasileiro, e o elenco do Santos nunca foi um elenco muito forte. Teve times fortes, mas o elenco em si nunca. No Santos. Mas, ainda mais a substituição pro Neymar, que não era fácil quando ele era convocado e ficava alguns jogos fora. Quando ele tava aqui, ele ganhava a Copa do Brasil, ele ganhava a Libertadores da América. Então, assim, essa é a primeira vez na carreira inteira do Neymar que ele tá lidando com a parte de baixo de um campeonato. Tipo, com a metade de baixo de uma tabela. Não é totalmente, porque em 2009 ele ainda tava começando, mas ele já tinha estreado, o Santos brigou ali pra não cair, tá ligado? Em 2009 o Santos teve uma briguinha, então ele já vivenciou um pouco disso. Se o Neymar sair daqui, porra, ele não era campeão, mas também não brigava contra rebaixamento, era um time meio de... Brigou. Em 2009 brigou pra não cair.
Mas era o começo da carreira dele, só que ele já estava incluído ali no elenco, tanto é que ele estreia em 2009. De ano ali do Brasileirão, só que ele era campeão da Libertadores, então ele sai do Brasil sendo um cara que briga por título de Libertadores e às vezes ganha, e ele vai pra Espanha, ele domina a Espanha, ele ganha a Champions League, quando ele vai pro PSG, ele domina a França, ele perde, sei lá, um campeonato ou outro na França, mas, né, ele domina lá em quase todos os anos, ele chega na final da Champions, bate na trave, mas enfim, a primeira final do PSG, aí ele vai pra Arábia e ele vai pro melhor time da Arábia, que é o Al Hilal e tal, que quase sempre ganha. Então ele vai pro time mais bem sucedido e agora aos 45 do segundo tempo da carreira dele, ele vem pro Brasil numa realidade que o Santos tá uma bosta. E aí, assim, ele que passou a vida toda, sabe, brigando por título, por Champions, por Libertadores, por aquela coisa toda, você quer realmente acreditar que esse cara brisa muito em ficar em 12º lugar no Brasileirão? E ele nem... Não, mas eu acho que ele brisa muito em tirar o Santos dessa situação. Pelo menos deveria estar brisando, né? Porque é o que o torcedor espera, cara. Afinal, como o Josão mesmo falou, se o Santos cair, vai ser uma mancha na história da carreira dele. Mais uma mancha no Santos e a primeira mancha da carreira dele. Então, nem joga essa Libertadores. questão. Tipo assim, é meio foda, tá ligado? Eu espero que o Neymar termine o ano calando a boca da galera. Eu também. Igual, essa parada dele, do Chris Guedes ali falar que, não, pô, mas ele chorou porque o Corinthians perdeu pro Santos. Cara, eu já acho até demais, vocês não acham, não? Tipo assim... Não, mas acho que ele chorou porque ele queria estar em campo. Acho que foi isso que eu entendi, pelo menos. Ele realmente chorou porque perdeu mais um jogo? Eu não acredito. Então, tem vídeo, né? Tem vídeo. O Chris Guedes falou que tem vídeo. Então, o choro rolou. Porque se não tivesse rolado, seria facilmente desmentido. Acho que é mais a sensação de não estar lá, né? De não poder estar em campo. Talvez seja isso. Então, o chorou. Agora, gente, realmente, vamos ser bem sinceros aqui. Vou desligar o modo de funk agora e entrar num lado mais racional. Esse choro pode ser meio falso. Tá ligado? Porque, cara, assim, também não tem motivo pra choro, não. Se o cara realmente torce tanto pro Santos a ponto de chorar, eu sei lá se no mesmo dia, só que à noite ele estaria, pulando de felicidade porque ganhou Kings League. Eu acho que, tipo assim, se o Vasco me faz chorar num dia 18 horas, às 9 eu não tô rindo feliz da vida, não. Tá ligado? Às 9, tá gravando? É tipo isso. Assim, existe a possibilidade de ser um show. Eu acho que não. Foca nesse ângulo aqui, tá ligado? Eu acho que não. Eu acho que é mais pela questão, talvez, de não poder estar em campo, tá ligado? De novo perder e não poder estar em campo. Não é só a questão de perder pro Corinthians, tal. Acho que é não poder estar em campo. Acho que tem esse peso. Tanto é que quando ele se machuca, ele chora ali também. Acho que ele queria estar. Acho que é essa a questão. Não tem que a ver só com a derrota, gente. tá ligado? Assim, o Neymar, você tá ligado como é que é? Existe aquela piadinha de a pior decisão do Neymar vai ser sempre a próxima. Olha só, aqui ontem ganha a Kings League. Velho, olha a alegria do Neymar. Neymar tá tipo, caralho, tá ligado? Vamos lá, vamos dar uma colher de chá pro Neymar aqui. Talvez, vamos entrar aqui, chat, vem comigo. Talvez ele realmente ficou muito triste. Talvez, na cabeça dele, aqui eu tô sendo muito passapanista, tá? Talvez, tipo assim, nossa, que bom que pelo menos eu ganhei a Kings League, porque eu já tava muito triste com o Santos e aí pelo menos eu tive uma felicidade no meu dia. Sabe, meu dia não foi um combo de coisas ruins. Talvez ele entenda que a Kings League pelo menos salvou o dia dele que tava muito ruim por causa do Santos. Mas aí, realmente, eu acho que você tá... Aí você tá... Tipo assim, você tem que ser muito otimista. No fundo, ele tá tipo, foda-se... É igual eu falei, eu acho que ele não tá foda-se. Aqui agora eu já tô entrando em ciclos, tá ligado? Em círculos. Mas eu acho que... se tiver como ganhar alguma coisa, o Neymar vai querer ganhar no Santos. Se tiver como, ele vai querer ganhar. Mas eu não sei se vai ser essa coisa toda. Se o Neymar ganha algum título, vamos supor que, sei lá, mano, ele ganha, não sei se esse ano, mas ano que vem vai ganhar uma Copa, alguma coisa, tá ligado? Ganha uma Copa do Brasil, por exemplo. Brasileiro eu acho muito difícil, mas ganha uma Copa do Brasil. Eu acho que, assim, é praticamente certeza que a gente vai ter o Neymar chorando, o Neymar falando que, era um sonho meu ser campeão aqui de novo. Ele vai, provavelmente, assim, mandar algum discurso pros haters, porque o Neymar tem 30 anos, mas ele, infelizmente, ele é essa pessoa, tá ligado? Tipo assim, eu calei a boca de quem... Ele vai mandar essa parada. Então, assim, e aí vai parecer que, ele sempre esteve lá com o Santos. Mas eu acho que não. Seria, tipo assim, quem não quer ganhar, tá ligado?
Agora, existe uma diferença em eu gostaria de ser campeão cara, o sonho da minha vida é ganhar alguma coisa aqui. Eu acho que quando se fala de Copa do Mundo, a gente tá falando de o sonho da minha vida. Quando a gente tá falando de Santos, é tipo assim, pô, seria legal dar uma felicidade pra torcida. Percebe a diferença? Mas acho que é porque também ele já foi campeão pelo Santos. Mas eu não acho que é com essa passionalidade toda, tá ligado? Eu acho que tem uma vontade maior do que o Josão tá demonstrando aqui. Pelo menos eu prefiro acreditar nisso. Não acredito nisso daqui que ele tá falando. Mas realmente, eu sei que o sonho da vida dele é ganhar a Copa do Mundo, porque ele não ganhou ainda. Tá ligado? Agora pelo Santos ele já ganhou Libertadores, já ganhou Copa do Brasil. Talvez o Brasileirão teria um significado especial por ser o primeiro brasileiro da carreira dele, entendeu? Mas Copa do Brasil ele já ganhou e Libertadores também. Então acho que um Brasileirão seria diferente. Eu não acho que é com essa passionalidade toda de, se ganhar, ganhou. Tipo, parece que é isso, né? Quero ganhar. Eu acho que não, tipo, tem uma vontade de ganhar, mas a vontade de ganhar a Copa do Mundo é maior que isso, tá ligado? Isso daí já tá... Eu acho que seria isso. Pra torcida santista esclarecido. O que você acha se o Neymar não tivesse ido pro PSG? Não, aí é outra história. Aí talvez a realidade seria outra. Mas é isso, cara. Eu acho feio. Tá ligado? Eu acho feio a parada da Kings League lá e tal. Eu entendo que é o time dele, mas... Eu entendo que ele tá no tempo livre dele, mas é meio esquisitinho porque não é que o Santos tá indo, sei lá, de forma mediana no campeonato. O Santos tá fundado em bosta. Não, esse é um dos problemas, sim. E aí, se você for parar pra pensar do ponto de vista que boa parte do orçamento tá indo pro Neymar, fica ainda pior, tá ligado? Se você não for entrar naquela de, não, mas ele tá trazendo muito investimento pra cá. E se o Santos cair pra Série B? O Neymar fica? O Neymar vai estar no Santos em 2025 para se preparar para a Copa na Série B? É uma questão. É complexo. Eu espero nem imaginar isso. Inclusive, ele primeiro tem que renovar, né? Porque o contrato dele acaba agora em junho. E ele, inclusive, tem que renovar esse contrato, né? Porque senão ele vai embora no meio do ano. E aí seria uma lástima pro torcedor santista, né? Aí o torcedor santista realmente ficaria magoado com o Neymar. Eu acho que de bate-pronto a resposta seria sim, porque a essa altura a Europa não é mais uma opção, tá ligado? Ele voltar pra lá e tal. Só que aí, trocar de time do Brasil, eu também não sei se seria. Acho muito pouco provável e tal. Até por causa do salário que ele recebe. Não só salário, mas do montante que ele recebe mensalmente, tá ligado? Então, assim, ele trocaria de time? Ele vai pra MLS? Ele vai fazer o quê? Se o Santos cair, faz o quê? E que daqui a pouco o Neymar tá voltando, né? E aí a tendência de quando ele voltar é o Santos melhorar. Mas e se não? Porque tem isso ainda. Vai... Vamos parar com negatividade, Josão. Deixa o torcedor santista ser um pouquinho feliz, pensar que vai melhorar as coisas. Se acontecer... Vamos pensar nisso não, claro Série B não, o Série B não. O santista não quer pensar nisso agora. Não quer. Série B não. Tá ligado? Mas e se acontecer? Sem Série B. O que será que acontece com o Neymar? Neymar apareceria, sei lá, num Botafogo da vida? Tá ligado? Bom, se ele for embora, né, o Santos não vai cair, pelo amor de Deus, mas se o Santos cair, e se ele fosse embora, perderia o grande prestígio que tem com o torcedor, a grande maioria, porque abandonar o barco dessa forma realmente machucaria muito o santista, né? E se ele vai embora no meio do ano, da mesma forma. Ele abandonar o barco no meio do caminho também seria dolorido pro torcedor e o torcedor ficaria extremamente magoado. E a gente espera que não aconteça. Sendo sincero aqui, tipo assim, como torcedor. É uma questão. É uma questão. Aí seria realmente uma hora dele mostrar que, cara, não, realmente eu tô fechado com o Santos. Seria foda, sabe? Imagina a situação, tipo assim, o Santos caiu, e eu não só vou ficar, mas tipo assim, pô, quando cai a receita de um time no ano é muito menor, porque você caiu pra Série B. Tipo assim, eu vou ficar, eu vou reduzir os custos, o quanto eu custo pro time. Eu vou reduzir, tipo assim, eu realmente quero estar aqui. Aí seria realmente uma forma de bater no peito e falar, cara, eu realmente me importo. Tá ligado? Eu realmente me importo. Obviamente que o torcedor do Santos não quer depender disso acontecer, não quer depender de uma Série B pra ver se o Neymar quer ou não o clube. Mas se por acaso acontecer... Não vamos, José. Cara, não vamos, pelo amor de Deus. Vai ser legal pra gente... Não vai ser não. Não vai ser. Reparar qual que é o movimento do Neymar. Não vai ser. A gente espera que isso não aconteça. O bagulho dele é Copa. Mas e aí, você vai se preparar pra Copa jogando Paulistão e Série B? Enfim, fica no ar a pergunta, vamos ver aqui o... Bom, é isso daí. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Concorda ou discorda das minhas opiniões? Comenta aí. Até o próximo vídeo. Valeu!